Olá, meu querido irmão, se você está me assistindo logo cedinho, então um bom dia para você, se não, boa tarde ou uma boa noite, se for o caso. Hoje nós vamos começar um livro que é extraordinário, o livro de Efésios, um livro profundo, cheio de teologia, mas também de prática. É um livro maravilhoso de fato. Nosso objetivo é crescer, amadurecer e nos tornarmos um pouco mais parecidos com Cristo. E o livro de Efésios certamente vai nos ajudar em muito com isso. Nós vamos ver o capítulo 1, especialmente o versículo 3 a 8. Tá vendo aqui? Eu já coloquei alguma coisa aqui, eu vou apagar, porque é a terceira vez que estou gravando, um texto um pouco complexo. Mas vamos lá. Bendito o Deus e Pai. Esse é o primeiro personagem da nossa história e ele tem feito muitas coisas. Antes de falar o que ele fez, obviamente o segundo personagem é Jesus, o Cristo, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o que Deus Pai fez por nós. Ele nos tem abençoado. Com o que Ele tem nos abençoado? Com toda sorte, ou seja, todo tipo de bênção espiritual. Deus ele não está parado, Ele tem feito muita coisa e talvez nós não temos percebido tudo o que Ele tem feito, mas Ele tem nos abençoado com todo tipo, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas não somente isso, muito antes dessas bênçãos que nós temos recebido hoje, Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Isso daqui é extraordinário, porque o que nós estamos dizendo aqui é que antes de Deus falar haja luz, Ele havia escolhido você. Mas o que isso significa? Quais são as implicações? Para nós não entrarmos em polêmicas, vamos somente enfatizar aquilo que está nesse texto hoje, tá bom? Então, Ele nos escolheu para quê? Antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Note que antes de Deus criar o mundo, Ele já havia nos escolhido com o objetivo de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e cheios de amor, tanto da parte dele quanto a da nossa. Junto com a palavra escolheu, temos a palavra predestinou. Tá? Eu vou tentar ligar aqui. Essas duas palavras, elas estão querendo falar a mesma coisa. Bom, porque Deus nos escolheu, nos predestinou para quê? Para sermos filhos dele. É interessante nós pensarmos que antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia nos escolhido para sermos santos e irrepreensíveis, mas mais do que isso, Ele escolheu você para ser filho dele. Nós pensamos, puxa vida, eu levantei a mão, eu aceitei a Jesus e você pensa, eu me tornei filho de Deus quando eu levantei a mão. Bom, pode até ser, mas eu quero dizer para você que antes de Deus criar o mundo, Ele já havia decidido, escolhido tornar você filho. E não simplesmente qualquer tipo de filho, mas escolheu você para ser um filho santo e irrepreensível. Esse plano, essa ideia de Deus começou antes da criação do mundo. Você já estava nos planos de Deus há muito tempo. Pois bem, voltando para o texto, Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Então, primeiro personagem, tá bom? Deus Pai. E através de quem Ele nos predestinou? Através de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, através de Jesus Cristo é que podemos nos tornar filhos dele conforme a vontade dele, conforme a escolha e a predestinação dele, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas olha só o versículo 6. Tudo isso para nossa honra, para nossa glória, para a gente ser feliz, para a gente andar em ruas de ouro? Não! Nós somos salvos, nós somos escolhidos, nós nos tornamos filhos para louvor da glória de sua graça. A tua vida, meu querido irmão, ela tem um objetivo, que é louvor e glória de Deus. Como isso pode? Você se torna filho de Deus, você se torna santo e irrepreensível, e isso redunda em louvor e glória de Deus. Bom, a continuidade do 6, que Ele nos concedeu gratuitamente, ou seja, quanto é que você precisou pagar para ser santo e irrepreensível? Quanto você precisou pagar para ser filho de Deus? Absolutamente nada. Ele
fez tudo isso gratuitamente. Ele escolheu, antes da fundação do mundo, ele criou o mundo para que você pudesse viver, ele colocou o ser humano no mundo, ele fez o plano de redenção, tudo para que você se tornasse o filho querido, o filho amado, santo e irrepreensível, para louvor e glória dele. Isso é extraordinário. Você não precisou fazer nada, nem pagar nada. Ele fez tudo. Voltando então para o nosso texto, versículo 7, no qual temos a redenção, tá bom? Podemos pensar aqui em perdão, mas eu já vou voltar aqui para a ideia da redenção, pelo seu sangue. Redenção, ela traz a ideia de compra. Então imagine que uma pessoa é escrava e a outra pessoa, né, um outro dono, ele quer comprar esse escravo. Então é a redenção. Ou podemos também pensar no resgate. Puxa vida, o que a pessoa ali, ela foi sequestrada, então você paga o resgate. Essa é a ideia de redenção, compra, resgate. E qual foi o preço do resgate? O sangue de Cristo Jesus, a morte de Jesus. Então Cristo Jesus, para que você se tornasse filho santo e irrepreensível, ele pagou um resgate muito caro, por sinal. Não foi centenas de bilhões de dólares, antes fosse, mas o preço foi a morte do próprio Filho de Deus. E não somente isso, a segunda palavra aqui é remissão dos pecados, ou simplesmente perdão dos pecados. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz, segundo a riqueza da sua graça. Opa, hoje não tem a palavra fé, mas hoje tem a palavra graça, que estão intimamente ligadas. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Veja que legal tudo isso. A obra de Deus, resumidamente, no livro de Efésios. E o que podemos aprender sobre tudo isso? A obra é dele e somente dele. Se a obra é dele e somente dele, então sabe o que você precisa fazer? Confiar. Somente confiar. É aí que entra a fé. Se nós não podemos fazer mais nada, tudo o que nos resta é confiar na obra redentora de Deus. Mas há uma segunda lição que eu quero deixar bem enfatizado aqui. Se Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível, se Ele pagou o resgate para você ser santo e irrepreensível, se Ele perdoou os teus pecados para você ser santo e irrepreensível, e se você de fato é filho de Deus, então eu diria que como responsabilidade que você deveria assumir naturalmente, por amor a esse Deus, autor de toda essa obra, é ser santo e irrepreensível. Meu querido irmão, eu gostaria de convidá-lo a abandonar todos os seus pecados para viver o plano de Deus. Eu gostaria de te convidar a viver de maneira santa e irrepreensível para a honra e glória desse Deus, autor e consumador de todo esse plano. E talvez você me pergunte, mas isso é impossível. É verdade, é impossível. Mas pela fé no autor e consumador do plano, pela fé em Cristo Jesus, eu digo que é possível sim. Pela fé, o justo viverá. Pela fé, o justo será salvo. Pela fé, o justo viverá. Então, vamos viver. Deus abençoe muito o seu dia. Deus abençoe muito a sua semana e o decorrer desses dias. Deus abençoe.